né, por essa coordenação das entidades do sistema FECAM, onde o SIGA está inserida, né, primeiramente. Queria agradecer, em nome do presidente, prefeito Robson, ele que é um batalhador incansável aí das ferramentas, mas ele não pôde estar aqui para fazer a abertura. Ele pediu para que eu justificasse, e eu sei que se ele não pôde é porque ele não pôde mesmo, né? E ele que desde o início pediu ideias, já no início da pandemia, o que o SIGA podia ajudar, e o Conselho de Administração aprovou essa ideia que foi apresentada pela TOC, que é uma empresa, para o pessoal entender já desde o início, que ganhou uma licitação do SIGA por um projeto de geoprocessamento, e nós tínhamos várias camadas possíveis de serem implementadas, entre elas camadas de saúde. E trouxeram a ideia, olha, a gente pode colaborar com vocês no controle de endemias, e a gente fez muitas discussões sobre que isso não fosse uma ferramenta só para a Covid, mas a gente tem problema de dengue, a gente tem outras endemias, então é uma ferramenta de gestão de endemias. Isso foi levado ao conselho, né, e foi então feito o pagamento de algumas horas para que justamente a gente pudesse ter essa ferramenta. Deixar bem claro que esse sistema não vai ter custo para nenhum município, não tem custo de implantação, não tem custo de suporte, não tem custo de manutenção. Os dados estão hospedados no SIGA, né, os dados são dos municípios, não são dados para terceiros, né, isso é muito importante, era uma preocupação do projeto desde o início. Eu não poderia deixar de agradecer aqui também a presença, estou vendo aqui vários secretários de associações de municípios, técnicos das associações também. Eu queria agradecer as associações, essa ferramenta foi pensada já desde o início, não agora porque tem o sistema de bandeiras do Estado, mas pensando nessa visão, essa preocupação com o modelo que Santa Catarina se organiza de associação. Então, não há de se confundir, né, o modelo de regional de saúde, que é um parâmetro importante que o Estado estabeleceu como limitador das bandeiras e a forma como o Estado deve se organizar durante a pandemia, com um modelo que tem mais de 50 anos, que é o modelo de associação geopolítico, geoorganizacional, e que, no nosso caso, está previsto dentro da ferramenta de ter visões de associações. Não divisões para parâmetros do Estado, é uma visão que é possível ser feita pela associação. Queria agradecer aqui aos membros do COSENS, vejo alguns secretários de saúde também presentes na reunião, e dizer que a ferramenta é para os municípios. O SIGA é um consórcio dos municípios. E o que a gente identificou, a gente ouviu em algumas falas, que alguns municípios não tinham ferramenta de monitoramento dos seus casos, não tinham onde registrar qual era a região geográfica da contaminação, e isso, dali saiu a ideia de ter essa ferramenta de disponibilização. Mas eu também queria reforçar aqui um agradecimento especial à Anvi, ao Rafael da Anvi, secretário executivo de Blumenau, que foi uma das primeiras associações junto com a Murel, que sempre tratou de ter um sistema de geoprocessamento, não posso deixar de fazer esse destaque. E queria agradecer ao Cleones, diretor do CINV, e também, agora o Benício falhou a memória aqui do CISAMARP, que também foi um dos diretores do consórcio, que nos ajudaram a identificar, olha, o município não pode ter 2 sistemas, mais um lugar para lançar informação. E aí nós já dialogamos com o pessoal do SUS para que a informação de quem usar o SIGAGEL possa estar indo de forma automática para o SUS. Feitos esses agradecimentos iniciais a essas pessoas, e é um risco grande, aqui eu agradecer a alguns, é o Marcelo do CISAMARP. Já fiz o teu agradecimento aqui, Marcelo, que defendeu que os municípios não têm tempo para ficar lançando dados, e a gente correu atrás do SUS, e aí eu agradeço o pessoal da TOC por isso. Então, feito esses agradecimentos iniciais, é perigoso eu agradecer alguns e outros, tantos que colaboraram, que os municípios entendam que essa é uma ferramenta de vocês, não é uma ferramenta para contrapor outra ferramenta, não é nenhuma disputa tecnológica, mas a gente defende que os municípios precisam ter a sua gestão, né, o seu tratamento de informação. A gente defende que as associações precisam ter a sua forma de se organizar e que isso sirva para apoiar as ações, inclusive, que o Estado está tomando, ou que o governo federal, mas respeitado a autonomia municipal
que é para isso que o SIGA sempre foi criado. E todos os desafios de gestão que os municípios têm, que não são só da pandemia, a gente tem reforçado isso, são uma dezena de outros desafios no meio de um ano eleitoral, num ano que vai ter crise econômica, ainda ter que gerenciar todo esse modelo de sistema de saúde e todas as implicações legais que tem no meio de uma crise. Feita essa fala inicial, né, eu acho que o presidente Orildo, vejo que o senhor já está aqui, né, tá na hora do seu café, né, presidente? E, de novo, aqui na reunião com a gente, eu fiz um agradecimento inicial à FECAM, presidente, e reforçar que o SIGA é um órgão do sistema FECAM, né, os nossos recursos são dos municípios, então, quando a gente diz que esse projeto não vai ter custo, é porque vocês já pagaram por ele, né, mas não vai ter um custo adicional, não tem que contratar ninguém, mas, principalmente, a preocupação central desse projeto, pessoal, é cuidar das pessoas e ter informação para tomada de decisão. E aí, Daina, eu não sei se o presidente vai querer fazer algum comentário e depois a gente já vai passar para o pessoal para fazer a apresentação técnica do sistema. Claro, presidente, se quer dar a sua... Então, presidente Orildo. Boa tarde a todos, boa tarde, Daina, Gissone, e a todos que estão presentes na reunião, todos os técnicos, né? Agradecer pela presença de todos vocês, né, e participarem e contribuírem, né, e o que o Gissone colocou foi muito bem colocado, né, ninguém quer afrontar ninguém com ferramenta nenhuma, né, nós temos que trabalhar para nos aperfeiçoarmos cada vez mais, né, não podemos ficar dependendo de ferramenta de governo, nem de absolutamente nada. Claro que a ferramenta do governo é o norte, mas nós temos que estar norteando nós mesmos, né, com o nosso próprio trabalho, né? E o SIGA tem feito um trabalho muito importante, né, nessa parceria que nós temos aí todos juntos aí, né? E temos todos no mesmo barco. Vamos trabalhar em função da melhoria que nós pudermos fazer em favor dos municípios aí, e tudo que foi colocado, que é um ano complicado, que eleições, pandemia, todas as situações que nós estamos vivendo hoje, né? Mas amanhã será um outro dia e a gente conta com a colaboração de todos vocês e sabe da capacidade que vocês têm em gerir a situação. Certo? Então, eu vou ficar aqui como espectador, né, desejando a vocês um excelente trabalho e sempre contando com a participação efetiva de vocês em todas as convocações, em todos os segmentos, seja saúde, que é o momento, educação, em todos os segmentos que nós estamos atuando. Tá? Agradeço muito pela oportunidade de me manifestar e que desejo a todos um bom trabalho. Obrigado, presidente Orildo. Daina, só esqueci de agradecer que muitas secretarias de saúde ajudaram também já desde o início, né, Fausto? Aí vocês podem reforçar, eu vejo Canelinha aqui, que já está até usando, e mais uma vez reforçar também o agradecimento aos consórcios de saúde, né, que acabaram nos ajudando precisava mesmo a ferramenta, foi uma reunião muito importante que os consórcios nos ajudaram a tomar uma decisão junto com o conselho. De parte imediata, pessoal, eu vou passar então ao Fausto, ele que vai fazer o passo inicial. Nós temos o Benício, que são as duas pessoas que vão conduzir a apresentação técnica da capacitação e também estão responsáveis pelo suporte da ferramenta. Fausto, é com vocês então. Ok. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Orildo, obrigado, Daina, Gil, todos os demais presentes, é impossível nominá-los todos aqui. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Estamos aqui hoje, eu acho que até num momento muito importante, já que o SIGA nos lançou um desafio bastante importante, né, num momento de pandemia, quando iniciou essa pandemia, para que nós, dentro de um tempo hábil, conseguíssemos disponibilizar uma ferramenta que pudesse ajudar todos os municípios de Santa Catarina, os municípios consorciados e aqueles do sistema FECAM, para que pudessem ter um melhor monitoramento e, consequentemente, melhores atitudes em relação ao controle dessa pandemia. E, obviamente, já por orientação e conversas preliminares, resolvemos, então, fazer algo um pouco mais abrangente
que é o que o Gil já citou, uma solução que permite fazer o controle não só da Covid, que nesse momento é o que está afligindo realmente todos nós, mas a gente sabe que num segundo momento a Covid vai passar essa pandemia, essa epidemia, mas outras doenças afligem os municípios e elas estão aí presentes. A gente não pode esquecer um exemplo da dengue, né? A dengue continua ainda presente e com alguns focos muito fortes em alguns municípios. Então, a ideia é uma solução que ela possa, num segundo momento, continuar ajudando os municípios, não somente nesse momento. Eu não quero me delongar, o Benício, que está aqui conosco, vai fazer uma apresentação da solução, e eu quero deixar claro para vocês que nós temos hoje já implantados lá no ambiente do SIGA, dois ambientes, na verdade. Um ambiente que é um ambiente de treinamento, que é onde todos vocês poderão entrar, acessar e poder fazer os testes necessários para se ambientar com o sistema, poder simular lançamentos e tal, sem nenhum risco, sem um receio de lançar algum dado errado que possa distorcer algum dado ali na frente. Então, esse ambiente de treinamento ele já está disponível, assim como também o ambiente de produção. Tá? Então, aqueles municípios, aquelas associações, os consórcios que já estejam seguros para iniciar realmente, de fato, o lançamento dos dados reais, também já podem solicitar esse acesso. Num primeiro momento, nós estamos disponibilizando o acesso no ambiente de treinamento. Para ter esse acesso, basta entrar no site do SIGA, lá tem um link para se fazer um preenchimento de um simples termo de adesão. Feito isso, nós somos informados pelo SIGA, a gente já disponibiliza, já entra em contato pelo e-mail, já manda os usuários e senha e o endereço para o acesso ao sistema. É um sistema 100% web, que o acesso se dá puramente por internet, não é necessário instalar nada nos computadores que vão fazer o acesso ao sistema. Tá? Dito isso, então, já temos aí vários municípios que já nos solicitaram já acesso, que já estão usando alguns ambientes de treinamento, alguns já em ambiente de produção. Benício me corrige, me parece que é o caso de Canoinhas, Pomerode. Essa semana, Criciúma nos solicitou já acesso também para o ambiente de produção. Então, já estão realmente... Abelardo Luz também. Luz também está, não é isso, Benício? Então, já são alguns municípios. E agora, nesse momento, nós estamos lançando a possibilidade também do acesso para as associações e consórcios, que vão poder gerir algumas regiões, principalmente em relação à questão das matrizes dos dados, e isso o Benício vai poder mostrar agora na apresentação. Vamos conversar. Não é assim, é todo mundo se... Desculpa, achei que fosse alguma pergunta. Bom, falando em nome do Benício, por favor, se durante a apresentação tiverem alguma dúvida, eu acho que pode mandar uma mensagem no chat e a gente vai tentando responder ao longo da própria apresentação. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos em frente lá, Benício. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, presidente Orildo, Gil, pessoal da FECAM, Daina, né, o Alisson também colaborou muito com a gente, né, e assim como o Fausto falou, fica difícil a gente nominar, tá? Mas agradecimento especial a alguns municípios e associações que ajudaram a gente na concepção da ferramenta. Eu vou compartilhar aqui uma tela, né? Todo mundo consegue visualizar? Consegue, Fausto? Ok, estou vendo a tela, estou vendo bem a tela. Esse ambiente daqui, né, nesse endereço é o ambiente do treinamento, tá? Então, primeiramente, após a apresentação, né, até os treinamentos são feitos nesse ambiente aqui, e após, né, o município se sentir apto, né, a gente fala de apto, o pessoal se habituar com a alimentação do sistema, aí a gente dá uma carga, né, com as informações no ambiente de produção. Aqui, inicialmente, aqui eu tenho uma tela com login e senha, né? Eu não sei se todo mundo chegou a ouvir, né? Uma grande parte das pessoas acho que ouviram no início a conversa, né? Que o Gil estava tirando a dúvida da Daina aí, e as visões, né? É o que define o nível, né? Que a pessoa pode ver, tá? Então, no caso, eu estou conseguindo visualizar o mapa do Brasil todo, porque a visão que eu estou aqui, né? Eu estou com a visão federal. Certo? Só que essa visão ela vai estar disponibilizada por município, por estado, por associação, por região da saúde e por consórcio. Isso não significa que eles podem acessar todos esses menus que a gente tem aqui na lateral. Tá? A visão é a visão do que eu posso ver a nível de informação, mas não que menu eu posso visualizar. Tá? Eu vou mostrar isso um pouco mais lá à frente. Aqui a gente tem um dashboard, né? Um dashboard que ele representa, né, ele ilustra os dados que estão lançados. Vale lembrar que a ferramenta não é uma ferramenta de indicadores, né, não é uma ferramenta como a ferramenta do Estado, que são somente números. Tá?
Aqui, a gente tem esse dashboard que é resultado dos lançamentos e das cargas que os municípios estão fazendo, tá? Mas o foco aqui não é a gente somente monitorar números, e sim monitorar prontuários, notificações e o monitoramento das doenças, tá? Nesse menu aqui lateral, né, eu tenho um menu chamado básico. Tudo começa nesse básico aqui, certo? Tudo aqui dentro do sistema é parametrizado, tá? Não tem nada fixo. Então, por exemplo, aqui no menu de condições, eu tenho algumas condições, como diabetes, doença cardiovascular, doença cromossômica. Esse menu básico, né, ele tem uma série de tabelas que vão alimentar os formulários de monitoramento, de prontuário, de notificação. Então, se por acaso algum município, né, que esteja fazendo o lançamento, lá na hora ele sentiu falta dessa informação, é possível que ele faça esse cadastro aqui. Pensando na integração com o sistema do eSUS-VE, a gente já coletou algumas informações do próprio sistema, né, do eSUS, e a gente deu uma carga aqui. Então, é por isso que em alguns cadastros é possível ter esse código, tá? Lembrando que esse código aqui a gente já deu uma pré-carga de informações que tinha no eSUS para que a gente pudesse fazer a integração, né? O Gil falou mais cedo aí no início da reunião que a gente já está, né, apto a fazer essa integração, né? O pessoal do eSUS disponibilizou para a gente um manual onde tem uma API para que a gente possa fazer a integração, que ainda está numa fase de teste, tá? Então, em breve, né, vai ser possível, através do Sigagel Saúde, a gente dar uma carga no eSUS, né, populando o sistema lá do Ministério, tá? E aqui a gente tem uma série de informações, como sintomas, testes, tá? Que só cadastro. Tipos de atividade, tipos de equipamento. Se vocês notarem, né, até por conta da questão da facilidade, a gente se preocupou em que todas as telas fossem exatamente iguais, tá? Todas as telas aqui são iguais. Então, aqui na parte superior, a gente tem uma espécie de filtro, né, onde eu posso filtrar por qualquer coisa. Então, se eu colocar aqui outros, por exemplo, ele já faz o filtro, e aqui eu posso alterar essa informação. Aqui nesse botãozinho azul eu posso inserir uma nova informação, e aqui eu posso excluir. Eu vou dar uma demonstração disso aqui um pouco mais à frente. Se vocês notarem, hoje a gente tem cadastrado 2 doenças somente, a Covid-19 e a síndrome gripal. Como o Fausto falou, com a ideia que a gente monitore várias outras doenças, basta que eu dê um clique aqui em inserir, eu já tenho a dengue, tá? Então eu já posso monitorar mais essa doença, tá? Então aqui um cadastro bem simples, bem fácil. Uma das partes primordiais aqui do sistema fica aqui nos logs. Tudo que o usuário faz de ação, seja de inclusão, de alteração, ou até exclusão, a informação fica armazenada aqui, tá? Então, por exemplo, eu cadastrei aqui a última doença, já tem 26 páginas, deixa eu ir lá para o final. Tá aqui, ó, Toque Soluções cadastrou uma doença chamada dengue. E aqui eu consigo ter o detalhamento, né, desde o IP que eu estou utilizando até o navegador que eu estou utilizando, as informações, enfim. Isso aqui só para a parte de auditoria. Além disso, como eu falei com vocês, aqui a gente tem os perfis de quem pode ver, né? Então, no perfil, por exemplo, de cadastrador, eu tenho aqui que ele só pode listar condições, listar sintomas, testes, tipos de equipamento, mas, por exemplo, ele não pode adicionar. Então, dessa forma, né, eu consigo dizer, né, por mais que a pessoa ela tenha uma visão estadual, uma visão federal, aqui, através desse perfil, eu consigo dizer o que é que ela vai acessar nesse menu lateral aqui, tá? E se você me perguntar, Benício, quantos perfis eu posso criar aqui? Quantos perfis a gente julgar necessário, tá? E segregar em vários níveis. Inclusive, tem um dos perfis, né, que eu tinha falado com vocês anteriormente, que ele chama dashboard. O que é que ele pode fazer? Nada, tá? Ele só pode ver aquele dashboard inicial que a gente tinha ali na tela, tá? Então, por exemplo, se for de interesse, né, da associação, das regiões de saúde, enfim, né? Eu quero que o Estado ele acesse só o dashboard, que é aquele inicial lá onde ele só vai ver os números. A gente pode cadastrar um perfil do Estado, né? Logicamente que eu tenho que dizer que Estado ele vai acessar, tá? E depois eu ligo ele a esse perfil, né? E a informação passa exatamente aqui por essa parte de usuário. Então, eu posso chegar aqui nos usuários, ó, eu tenho por hora visão federal, estadual e municipal, e se eu selecionar, por exemplo, uma visão estadual, obrigatoriamente eu tenho que informar o Estado. Ou então, se eu falar que a visão é municipal, por exemplo, eu sou obrigado a selecionar o Estado e eu preciso selecionar o município. Então, dessa forma, quando eu faço esse cadastro desse usuário e eu faço essa ligação com o Estado e com o município, quando o usuário ele faz o login, automaticamente aqui a visão dele passa a ser municipal, tá? E ele só consegue visualizar os dados dele. Isso aqui é muito importante, tá? Cada município trabalha
apesar de ser uma solução única, eles trabalham como se estivesse utilizando um sistema isolado, tá? Então, ele só consegue ver os dados dele, os prontuários dele, as notificações dele e só consegue fazer a gestão das unidades de saúde dele, do município dele, tá? É assim que funciona. Eu vou passar aqui um pouco mais acima, né? Aqui a gente tem onde tudo começa, né? Aqui eu tenho os prontuários, deixa eu dar uma olhada se eu já estou cadastrado aqui, acho que eu não estou. Não. Como eu falei para vocês, aqui eu estou conseguindo visualizar, ó, tem informações cadastradas em uma massa de teste que a gente pegou de Canoinhas, Pomerode, né? Logicamente que eu estou visualizando tudo isso aqui porque eu estou com uma visão federal, tá? Então, nesse caso aqui, é por isso que eu estou vendo tudo, mas se eu tivesse logado com o perfil municipal de Pomerode, eu só viria os dados de Pomerode. E tudo inicia por esse prontuário, né? Aqui no prontuário, a gente tem algumas informações que precisam ser preenchidas. Essas informações que têm um asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório. E eu vou demonstrar aqui, rapidamente, como é que seria o cadastro de um prontuário. Alguns municípios chegaram a conversar com a gente e falaram, mas Vinícius, são poucos campos. Tem como a gente adicionar mais alguns campos? Havendo a necessidade, a gente também pode adicionar mais algumas informações. Só que a ideia, né, como o próprio Marcelo, ele tinha comentado com a gente, ele falou, Vinícius, é mais um sistema e se forem muitas informações, isso vai ficar muito cansativo, né, e ninguém vai preencher. Então, é por isso que as informações aqui estão resumidas e os campos que a gente tem presentes aqui dentro dos formulários, eles são totalmente interativos. Como assim? Por exemplo, se eu informar que a pessoa não tem CPF, ele habilita para mim um outro campo, perguntando se é estrangeiro, e se eu falar que a pessoa é estrangeira, é obrigado a selecionar o país de origem. Tá? Então, dessa forma, o preenchimento fica 100% de acordo com que os usuários precisam da carga. Então, não é o caso, eu tenho CPF, vou preencher, aqui eu posso botar o CEP aqui da residência. Para municípios maiores, né, a gente tem né, a partir do CEP eu consigo preencher o endereço e a partir desse endereço eu tenho o mapa que vai interagir com esse formulário que eu estou preenchendo. Então, por exemplo, selecionei o DF, ele já fez o enquadramento em cima de Brasília. Tá? Eu vou selecionar aqui Brasília e a partir dessa seleção eu consigo localizar aquele endereço que eu pretendo fazer o cadastro do prontuário. Então, ele já colocou aqui para minha rua. Eu posso vir aqui, colocar o pontinho, ó. Minha residência é exatamente aqui. Pronto, agora que eu já tenho o PIN, eu posso adicionar condições de risco, né, nesse prontuário. Lembrando que, Vinícius, sente falta de alguma condição de risco, não estou vendo aqui. Facilmente eu posso cadastrar ela aqui. Tá? Então, esses menus, essas opções desses atributos que eu tenho aqui no menu básico, servem exatamente para alimentar esses formulários. Eu vou colocar aqui uma condição de risco, e a partir desse momento eu já tenho agora o meu prontuário cadastrado georreferenciado, inclusive. Eu posso clicar aqui nesse izinho, ele vai detalhar para mim o formulário, e a partir desse momento agora eu posso adicionar uma notificação para esse paciente aqui. Eu clico nesse botãozinho de mais. Primeiramente, eu posso selecionar um estabelecimento de saúde. Tá? O estabelecimento de saúde aqui, inclusive, a gente colocou como não obrigatório. Na maior parte dos casos, a gente sabe que uma notificação inicia a partir de um estabelecimento de saúde. E aqui no estabelecimento de saúde tem um ponto bem importante. Eu falei lá inicialmente que somente o município ele pode fazer a gestão dos estabelecimentos de saúde dele. Só que no caso das notificações, né, dos monitoramentos, a gente permite que um município consiga selecionar um estabelecimento de saúde de outro município. Porque, por exemplo, tem municípios menores que normalmente fazem internações ou então mandam seus pacientes para unidades maiores. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso estar no município menor, vamos supor que eu estou no município, não sei, Garuva, por exemplo, eu preciso mandar esse paciente lá para Joinville, tá? Que é onde tem um hospital, que tem leito, tem mais estrutura, enfim. Aqui não vai ser o caso. Como o Fausto citou inicialmente, vale lembrar que a ferramenta não é somente para a COVID, tá? A gente consegue fazer a gestão de outras doenças, mas para esse nosso caso aqui eu vou selecionar a COVID. Vou selecionar aqui a data de notificação, falar que é hoje, início do sintoma na última sexta-feira, e aqui eu preciso colocar algumas informações, né? Vamos supor que eu estava somente com dor no corpo e febre, por exemplo.
Salvei essa informação, agora eu já tenho uma notificação. A partir desse momento, eu consigo fazer algumas ações com relação a essa notificação aqui. Dentre elas, eu posso fazer, né, um exame laboratorial, tá? Ou então ele pode partir para o monitoramento direto, né? Alguns municípios fazem a testagem, né, através do dado laboratorial, e alguns não, né, alguns casos já não estão sendo feitos e o monitoramento passa a ser direto, tá? Então, nesse caso aqui, para ilustrar, eu vou pegar o exame laboratorial, vou filtrar aqui. Eu posso botar que o teste foi realizado, né? Se o teste não foi realizado, ele desabilita as outras informações, mas eu vou botar aqui que foi o PT-PCR, que eu iniciei a quarentena assim que eu descobri, e que o teste está coletado, por exemplo. Então eu vou botar aqui que a data de coleta, inclusive, foi hoje. Salvei, vamos supor que amanhã depois já saiu o resultado dessa informação, né? Como é que eu iria proceder? Eu viria aqui, alteraria o estado para concluído, e note que aparecem mais alguns campos. Vamos supor que o resultado saiu no mesmo dia, né, e o resultado foi positivo. Salvei essa informação. A próxima etapa agora seria a gente fazer o monitoramento desse paciente, tá, que está com essa doença. Da mesma forma, eu seleciono a notificação. E agora, como eu tinha falado com vocês, o formulário ele é bem interativo, tá? Então ele pode, aqui eu tenho os status de fato, tá? Eu tenho se está cancelado, se está em cura, né? Se ele está internado é obrigatório a seleção de um estabelecimento de saúde, né? Se por acaso ele estiver em tratamento domiciliar, vamos simular o tratamento domiciliar aqui. Eu consigo fazer aquele monitoramento diário. Eu vou botar aqui a situação do paciente. E aí, como é que funciona o monitoramento domiciliar? Ele entrou aqui, né, fez o cadastro, amanhã ele entra em contato novamente e ele vai realizando o preenchimento. Inclusive, eu posso botar aqui se teve alteração de sintoma, né? Então, redução do olfato, redução do paladar, ele continua com febre, com dor no corpo, aí só dor de cabeça também. Pronto, a partir desse momento agora, esse paciente já está sendo monitorado. Mas vamos supor que o quadro piorou bastante, né? Então, o que é que eu vou fazer? Note que aqui a gente vai tendo uma espécie de um workflow, tá? A gente vai tendo todo o histórico. Tá? Aqui, eu tenho uma opção chamada clonar. Por que isso? Porque o do monitoramento ele pode evoluir, tá? Então, não faz sentido o município ter que preencher tudo de novo. Então, a partir de um monitoramento pré-existente, basta que eu peça em clonar e faça só a alteração necessária. Tá? Então, nesse caso, vamos supor aqui que ele partiu para internação, né? Eu vou botar aqui internado em UTI, por exemplo. Ele foi internado no UTI, a data de atualização foi dia 18, e aqui eu vou selecionar um hospital, um estabelecimento de saúde qualquer. Olha o que é que vai acontecer aqui agora. Vou me filtrar, tá? Pessoal, eu estou me filtrando, tá? Porque aqui tem bastante informação, então, de todos os municípios, tá? Então, o que é que aconteceu? Dia 16, ele estava em tratamento domiciliar. Dia 18, ele foi internado. Tá? E aí, vamos supor que passaram mais alguns dias e esse paciente ele foi curado. Tá? Então, eu vou botar aqui dia 20, por exemplo, e aqui eu vou encerrar o caso. A data de encerramento, dia 20. Salvei a informação. O que é que eu tenho dessa forma aqui? Tá? Como a gente adicionou. Eu tenho que ele estava em tratamento domiciliar, depois ele passou a ser internado e depois ele foi curado. Aqui a gente também encontra com alguns outros filtros que também foram contribuições de alguns municípios, né? No caso de Canoinhas, a Vivian me falou, Benício, seria muito interessante que a gente tivesse um filtro por faixa etária, né? Que é uma das informações que a gente está lá no indicador, ou até mesmo por endereço, ou então se é profissional de saúde, isso ia ajudar bastante a gestão, tá? Então a ferramenta a gente está adicionando, né, algumas funcionalidades a partir do momento que os municípios estão sentindo a necessidade de melhorar a sua gestão. Tudo que eu falei aqui, basicamente, quem vai alimentar essas informações são os municípios, tá? Tem uma parte importante aqui, né, que o Gil, juntamente com o Alisson, o pessoal da FECAM, a gente implantou aqui no sistema, que é a parte da matriz. O que é essa matriz aqui? É a matriz do Estado, tá? A ideia aqui é que a gente possa, como o Estado tem um delay muito grande, né, com relação às informações, e para o Estado,
o pessoal julga importante somente a parte das regiões da saúde, a ideia aqui é que, nesse lançamento do microdado, a gente possa ter visões, não só das regiões de saúde, mas dos mapas dos consórcios, das associações e dos próprios municípios. Então, o que é que a gente fez aqui? Baseado naquela planilha, né, que é a matriz do Estado, a gente fez uma espécie de alguns mockups, onde a gente vai conseguir dar carga, entendeu? Inclusive, poder fazer algumas simulações. Então, o que é que eu tenho aqui? A gente pegou todas aquelas informações que estão lá na planilha, que vão todos aqueles indicadores, desde atividade, dispersão, né, atividade mais dispersão, sensibilidade da vigilância, juntamente com os parâmetros e uma nota, né, um valor, na verdade, que tem um range aqui, que pode ser inicial ou final. E a partir desses lançamentos aqui, eu vou conseguir montar, replicar os mesmos indicadores. Tá? Além disso, a gente tem a questão dos casos. Né? Vale lembrar que essa parte dos casos aqui é um lançamento resumido. Né? Como o próprio Marcelo falou, ele falou, pessoal, ó, eu não acredito que, né, se algum município deixar de lançar, essa informação, inclusive, pode estar com algum furo na informação. Tá? Então, a ideia aqui é que as associações e os próprios consórcios possam lançar o dado já consolidado. O que é o dado consolidado? São somente os números. Tá? Então, aqui a gente já tem, por exemplo, a doença Covid-19 e aqui eu tenho as visões, né? As visões de região da saúde, consórcio e associação, certo? De forma que o próprio usuário, né, na hora que eu estabelecer a visão dele, ele vai poder selecionar, né, de que região da saúde ele vai lançar a informação. Tá? Nesse caso, como eu estou com a visão federal aqui. Oi, Fausto. Entrou uma pergunta aqui. A pergunta é se tem filtro por data de início dos sintomas. Na verdade, a gente tem... Eu posso voltar lá, tá? Agora eu não me recordo, mas a gente tem essa informação lá no dashboard. Mas assim, pessoal, caso não tenha início, eu não vi o filtro por início de sintoma. Tem como adicionar o filtro sem problema nenhum, tá? As informações estão aqui, certo? Inclusive, tem informações que não estavam e a gente adicionou. Por exemplo, eu vou passar ali na parte de unidade de saúde e pediram para acrescentar, né, mais especificamente o pessoal de Pomerode, eles pediram para acrescentar a questão do contato e o responsável pelo estabelecimento de saúde. Tá? Então, caso a Benício sente falta de um filtro, né, como eu falei, naquela parte de monitoramento a gente acrescentou 3 filtros a pedido do município de Canoinhas. Tá? Então, a questão dos filtros, caso tenha algum filtro que não esteja presente, ou então tem alguma coisa que vai auxiliar na gestão do município, a gente pode acrescentar sem problema. Tá bom? Não sei se eu fui claro e respondi a pergunta. Fausto, vai dar só uma olhadinha no chat aí, tá? Para mim, que eu estou com a tela maximizada, às vezes não consigo ver o que o pessoal está digitando aí. Tá? Como eu falei... Só o que já falaram no chat aqui também, a questão de ter a disponibilização dessa gravação para capacitação de demais pessoas. Então, essa é uma solicitação que a gente faz aos organizadores para que a gente possa disponibilizar essa gravação. E já que entrou no assunto, desculpa interromper, nós vamos agendar uma série de datas agora de treinamentos também, junto com o SIGA. Nós vamos definir algumas datas e vamos divulgar essas datas e horários para que a gente possa realizar algumas outras rodadas de treinamento também. Fausto, a organização está gravando, aí a gente verifica depois a disponibilização, né, dessa gravação. O SIGA também está fazendo a gravação aqui, mas a FECAM já tem um padrão de gravação e disponibilização na rede dela. E reforçando, né, para o pessoal que vai ser multiplicador, Fausto, nós temos algumas associações aqui, tem consórcio também, justamente nós vamos ter mais agendas, né, com datas fixas que o pessoal vai poder estar, para quem não pôde participar hoje, esse evento foi marcado de ontem para hoje, se alguém eventualmente não participou dessa sessão, participa nas próximas rodadas. Perfeito, então. Então, pessoal, como eu estava falando, né, através desse lançamento de casos aqui, a própria associação, né, os consórcios ou até a região da saúde, eles vão conseguir lançar o dado dos municípios deles. Tá? Então, eu posso fazer uma seleção, por exemplo, por um consórcio específico, né, da CISAMAV, e aqui eu vou ter só os municípios que fazem parte daquela associação. Né, e aqui eles vão botar as informações, por exemplo, são 45 ativos, 2 recuperados, sei lá, 42 suspeitos, e aqui 5 óbitos, por exemplo. Tá? Eu também posso botar aqui as informações descartadas
e a parte dos monitorados. O que é importante aqui nessa informação? A gente procurou deixar bem aberto, tá? Porque esse conceito aqui, né, na reunião que a gente teve junto ao pessoal da FECAM, eles falaram que a depender da região de saúde, do consórcio, da associação, o entendimento a respeito de suspeitos, descartados e monitorados é bem diferente. É tanto que confirmados eu não preenchi, tá? Eu simplesmente altero aqui, você vê que é uma totalização dos ativos, dos recuperados e dos óbitos. Mas, como eu falei que esse entendimento pode ser divergente, né, a depender da visão, aqui, se ele entender que não é esse, ele pode vir aqui alterar a informação, tá bom? E ele faz esse lançamento. Além disso, né, a gente também tem a parte das RTs, né, e o lançamento. Note que tudo que eu estou apresentando aqui está contido dentro daquela planilha. Tá? A ideia aqui é que a gente possa chegar o mais próximo possível e tentar replicar a matriz que o Estado tem hoje, sendo que a gente pode lançar os parâmetros, inclusive fazer as simulações. E, além disso, tem o que eu chamei aqui de apoio, né, que é o lançamento dos clínicos ativos, ocupados ativos, UTI ativos e UTI ocupado. Inclusive, ontem a gente fez uma reunião muito bacana com o Cleones e o Rafael, e eles têm isso muito mais detalhado. Tá? Eu deixei bem claro para eles que a gente consegue fazer a implementação dos indicadores no nível mais micro, digamos assim, nas informações, mas esse daqui é o mínimo que a gente precisa, né, para reproduzir a questão da matriz do Estado. Antes que eu passe lá para o dashboard, eu queria focar aqui na questão das unidades de saúde, né, que é o que eu tinha falado com vocês. A gente só tinha visto a listagem e não tinha feito nenhum tipo de cadastro. Tá? O que é que eu tenho aqui nas informações de saúde? Vou fazer um lançamento aqui. Vale lembrar que essa gestão vai ficar exclusiva por município, por consórcio e até por região da saúde. Deixa eu pegar o endereço dele aqui. Vou pegar um hospital lá de Feira de Santana, que eu sei o endereço exato dele. Então, aqui seria o cadastro, os campos que eu falei com vocês que a gente não tinha, né? Posso adicionar o CEP. Ele vai geolocalizar aqui para mim. Como eu tinha falado, é bem importante essa questão da integração dos formulários com o mapa. Lá no Distrito Federal isso não ficava tão nítido, né? Porque o Distrito Federal, né, corresponde a Brasília. Mas aqui, por exemplo, ó, eu selecionei Bahia, ele faz um enquadramento em cima do estado da Bahia, né? E note que eu tento arrastar e o mapa ficar preso aqui. Tá? E a partir do momento que eu selecionar um município, onde está contida aquela informação, como por exemplo Feira de Santana, ele já faz o enquadramento, eu cliquei em localizar e já colocou aqui em cima do hospital. E aqui eu posso fazer a gestão das informações que eu tenho naquele hospital, por exemplo. Então, tem as atividades, né? Vou botar aqui que é atenção básica. Pelo menos uma atividade, ela é obrigatória. Então, posso confirmar aqui. Se eu quiser, posso ir adicionando outras atividades, né? Vou botar aqui que é assistência de emergência. Aqui eu consigo também colocar os equipamentos. Respirador, por exemplo, vou dizer que tem 10. Lembrando que todas essas informações, elas estão aparecendo aqui porque no cadastro básico eu dei uma carga já com essas informações de equipamentos, tipo de equipamento, tipo de estabelecimento, turno, tá? Tipo de atividade. Né? Tudo isso foi dado carga aqui nesses menus. Vou colocar aqui um leito, por exemplo. Tem 5. Vou botar tudo 5. E pronto. Salvei minha informação. É assim que eu faço um cadastro em um estabelecimento de saúde. Tá? Se você me perguntar, mas Benício, aqui o meu município eu não tenho um leito. Eu posso lançar sem essa informação? Pode. O único preenchimento obrigatório que a gente tem para o estabelecimento de saúde ali são os campos na parte superior, né, que eu estava fazendo, e com relação à atividade. Se não tem leito, né, eu vou reforçar aqui, porque em alguns treinamentos o pessoal me perguntou, mas Benício, aqui eu não tenho um leito nenhum, eu coloco o quê? Simplesmente você não vai colocar nada, ok? E a parte que é o resultado do lançamento são esses dashboards que a gente tem informação aqui.
Note que ele já veio pré-selecionado, né? Então aqui está Covid-19. E aqui, como eu falei, a minha visão é uma visão a nível de Brasil, porque eu estou numa visão federal. Tá? Então, se eu quiser interagir com esses dashboards aí, basta que eu dê um clique aqui. Ele já fez o enquadramento para mim, tá? Informações que estão lançadas em cima de Canoinhas e Pomerode. Mas, se vocês notarem aqui, o que é que eu tenho de informação? Ele só está aparecendo para mim em tratamento domiciliar. Cadê os curados e os descartados? Basta que eu venha aqui no menu superior, agora eu quero incluir os cancelados e quero incluir curados também. Então, eu clico novamente no filtro e ele já colocou aqui mais algumas informações. Então, eu tenho até internados aqui. Tá? Se eu der um zoom aqui nesses, né, onde tem lançado as informações, se eu pegar aqui, por exemplo, o Merode, eu consigo saber, né, onde estão localizadas todas as pessoas a partir do status. Se vocês me perguntarem que status é esse, é a data do último monitoramento que foi o que foi lançado. Tá? Então, por exemplo, se o paciente ele está lá no monitoramento como em tratamento domiciliar, ele vai aparecer em amarelo. Tá? Mas se esse mesmo monitoramento eu atualizar ele e passar a ser internado, eu já esqueço, né? Esse status para mim já não é mais válido, tá? E ele passa a ser internado. Além disso, a gente tem algumas informações aqui, casos por sintoma, né? Por data de sintoma, que foi o que o pessoal de Chapecó perguntou, né? Aqui eu não tenho filtro, né? Mas a gente pode acrescentar. Tem os casos por evolução e também por faixa etária. Mas se vocês notarem, essa informação da forma que ela está aqui, ela não faz muito sentido. Tá? Aqui no mapa faz, mas talvez esse consolidado não faça. Então eu posso simplesmente desagregar essa informação, selecionar o filtro novamente, e agora eu tenho a informação, tá, segregada por categoria, por exemplo. Eu posso chegar aqui, posso dar um zoom aqui nessa parte, e agora eu consigo ver, né, por data, quantos curados, quantos cancelados, quantos em tratamento domiciliar, da mesma forma, né, por sexo e por gênero. Tá? Eu posso interagir aqui juntamente com esses filtros e eu consigo visualizar somente e fazer a comparação somente do que me interessa. Tá bom? Bem, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar, né? Eu também posso fazer um filtro aqui, né? Por exemplo, eu quero saber só lá em Pomerode, por exemplo. Tá? Então, ele vai fazer o enquadramento no mapa, né, dessa informação e ele já filtra, né, tudo que eu tenho aqui somente em cima de Pomerode também. Então, deixa eu trocar aqui para colocar assim aqui. Vou tirar cancelado, que tem muita coisa. Então, você vê que a gente consegue montar aqui, né, os indicadores de acordo com a necessidade do próprio usuário. Né? Inclusive, uma parte desses indicadores aqui foi o próprio pessoal de Pomerode que solicitou para a gente. E lá tinha um pouco separado, tá? Tinha óbitos por faixa etária, tinha cancelados por faixa etária, e a gente optou por deixar algo mais dinâmico para que o município pudesse montar sua própria visão. Além disso, a gente tem aqui uma visão pública, né, que hoje a gente está somente com as regiões de saúde, né, e a ideia é que a gente tenha essa visão que eu vou mostrar aqui agora, tá, por consórcio, por associação, né, por região da saúde e até por município, né, baseado naqueles indicadores que a gente lançou lá. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha essa visão pública, né, como hoje a gente só tem os dados no nível mais macro que foi lançado, que são as regiões da saúde, a gente consegue, né, replicar aqui um mapa, né, que faz parte daquela matriz lá utilizada pelo Estado. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha esses mapas aqui, né, que é uma visão mais pública, a partir da granularidade de região de saúde, consórcios e associações. Tá bom? Agora eu queria deixar aberto para questionamento. Deixa eu ver, tem um pessoal de Chapecó que fez mais uma pergunta. Temos todos os dados lançados em planilha. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Tá? Essa questão dos dados lançados em planilha. Vale lembrar que os municípios que já têm dados lançados, né, a gente já tem um template já em CSV que a gente pode dar uma carga automática. Para vocês terem uma ideia, as informações de Pomerode especificamente, né, eu conversei com o Rodrigo, conversei com o Geliandro, e eles preencheram, né, esse template e mandaram para a gente. Então, a gente deu carga assim em 1 a 2 horas. Tá? Então, a ideia é que, caso o município já tenha essa gestão de alguma forma, a gente consegue dar uma carga automática. Outra pergunta, como incluir local de trabalho? Sem sombra de dúvida. Tá? Pessoal, esses questionamentos, né, que vocês estão fazendo assim, de uma forma individualizada, logicamente a gente vai ter mais alguns
treinamentos, na verdade, né, o que eu estou fazendo aqui a apresentação, e essas solicitações a gente vai procurar atender, tá? A gente só precisa conversar com cada associação, né, com cada município especificamente, para a gente entender como a gente vai adicionar essas informações aqui, tá? Mas esse tipo de solicitação, né, que o pessoal de Chapecó está fazendo, se fizer todo sentido, a gente adiciona, tá? Adicionar um campo lá na tabela, logicamente que a gente não pode deixar essa informação como campo obrigatório, né, porque pode ser que um outro município não utilize, tá? Mas a ideia é que a gente atenda todo mundo aqui. Bem, queria deixar aberto aí para questionamento, pergunta, dúvida. Tá, Fausto, se você quiser colocar mais alguma coisa. Eu estou vendo aqui, né, que o Marcelo fez mais uma pergunta. Seria interessante importar os dados dos pacientes do SUS ou da base do município? Sem sombra de dúvida. Se o município já tivesse informação, a gente consegue fazer importação sem problema. Pessoal, só esclarecendo uma coisa que eu não mencionei, tá? Em algumas apresentações, alguns municípios falaram para a gente, poxa, mas a base de estabelecimento de saúde já tem toda cadastrada no SUS, né? Com código, inclusive. Por que é que você não importou isso, tá? Essa importação a gente tentou fazer, certo? Só que os dados estavam muito inconsistentes e tinha muito lixo. Então, a gente optou por não fazer essa importação do dado, tá? Como são poucas informações, digamos assim, né? Se cada município for alimentar o seu, né? Não são, eu acredito que não chegam a passar de 30 estabelecimentos de saúde, a gente optou por deixar o município dar uma carga com informação de mais qualidade, tá? Mas caso o município já tenha essa informação, não só do estabelecimento de saúde, mas como dos prontuários, das notificações, a gente consegue dar uma carga assim. Benício, mas vamos dividir essa fala em pedaços, né? Para o pessoal entender, nós já baixamos os dados do ESUS-VE do Brasil inteiro, tá, pessoal? Todos os dados que vocês mandaram, o sistema de notificação foi baixado. A análise que a TOC fez para a gente, justamente, a gente ficou com bastante dúvidas. Eu não vou entrar no mérito disso aqui na live, que não é o propósito, né? Mas o Alisson também acompanhou isso, o pessoal da FECAM. O sistema de monitoramento do governo federal tem algumas inconsistências, mas não quer dizer que tenha totalmente descartado o uso, né, Vinícius? Nem que fosse para já mostrar o mapa carregado. O município que não tem dado nenhum, pode ser que a gente faça a carga ainda, né? Então, é só pra, a gente já teve acesso a isso, né? Não quer dizer que isso seria talvez o melhor caminho. Em municípios que têm essa base muito consistente, o dado dele todo garantido na mão, né, que o Benício está falando que compensa importar e partir dali, né? E aí sim continuar o monitoramento, se for o caso aqui no Sigegel Saúde. Então, essa é uma fala. Eu fiquei curioso, Benício, que a gente tem bastante pessoas das associações aqui, inclusive o Alisson tá ali, está bem curioso, quietinho. Eu acho que tu não apresentou a parte básica, como é que as associações vão lançar os mockups, vai ser para uma segunda parte? Pretende me mostrar um pouquinho hoje ainda? Foi aqui. Na verdade, eu mostrei, eu não sei se foi muito rápido, mas seria nessa parte onde tem a matriz aqui. Tá? Okay. Então, nessa matriz é onde eu tenho as visões, né, de que cada um ele vai lançar o consolidado dele. Então, por exemplo, se eu pegar uma associação, né, eu selecionar a associação aqui, por exemplo, da AMAV, ela vai ter os municípios filtrados somente dessa região, ela vai poder lançar os dados consolidados dela aqui. Então eu acho que parte da matriz é onde todos as associações e consórcios vão poder lançar. Vale ressaltar, viu, Gil, que isso é uma definição que precisa ser feito junto com a associação e junto com o consórcio, né? O sistema ele vai estar tão bem parametrizado que, se eu quiser, eu posso habilitar para que uma associação consiga lançar um monitoramento somente dos municípios dele, tá? Quem vai lançar, ou então quem vai fazer o quê, é uma definição que vai ficar a critério de cada associação, de cada consórcio, tá? Se eles falarem, Benício, eu não lanço nada aqui, só quero mexer na matriz. A gente vai criar um perfil onde ele vai ter acesso somente a essa parte aqui para ele lançar os dados consolidados. Se alguma associação, por exemplo, eles estiverem centralizando, né, ele fala, não, aqui eu vou lançar tudo dos meus municípios, tá? Um exemplo hipotético, né? Então, ele consegue fazer o lançamento sem problema nenhum, tá? Aonde eles vão lançar, quem vai lançar, isso é tudo parametrizável. Eu acho que, pessoal, eu queria reforçar esse ponto da capacitação para o pessoal entender que o sistema, então, tem visões diferentes.
Uma coisa é a visão lá para a Secretaria Municipal de Saúde, o agente de saúde, o agente que faz o monitoramento, esse tipo de acesso, esse tipo de controle, que é aquela informação detalhada que o Benício apresentou no início do processo. A visão de associação, a visão de consórcio, é uma visão mais resumida do ponto de vista de lançamento. A associação não faz o monitoramento de forma individualizada, faz essa informação mais gerencial, né? Estou vendo o Celso aqui da Murel na pontinha da tela aqui, Celso. A associação se preocupa mais com aquele dado já regionalizado, mais abstraído. Por isso que tem essa ferramenta, Adson, que foi a combinação daquela análise que a gente fez aí junto com vocês da FECAM, e aí é um dado mais resumido que pode ser feito. O Benício pode mostrar para nós também, Benício, aquele mapa da saúde, o mapa público, e que inclusive a gente consegue ver a diferença de região e de associação. Tu já consegue mostrar aí, não? Não, aqui ainda não. Aqui ainda não. Mas, por exemplo, na visão que a gente vai poder produzir, não está no ar ainda, está lá em desenvolvimento, nós vamos ter o mapa da associação. E aí tem um caso até bem interessante, que é a Minoroeste, por exemplo, que está em 3 regionais de saúde. Qual que é a situação dessa associação, né? Então, essa visão, a GEISA que tem 52 municípios consorciados, qual que é a situação do CISAMOSC? Então, assim, são informações que vão contrariar informações do Estado? Não, são perspectivas diferentes de visualizar o dado que está sendo lançado. Né? Então, é importante reforçar isso e que está dentro da gestão autônoma. Eu vi que tem alguns comentários aqui no chat. Pessoal, o que a gente vai tentar concentrar são treinamentos. O pessoal já está pedindo, Fausto, aqui os próximos treinamentos. Então, esses treinamentos por associações e consórcios são bons treinamentos, tá? É possível da gente agendar. O difícil é atender todo mundo de forma individual no tempo que é necessário agora para o pessoal fazer o lançamento das informações. Então, o Fausto vai colocar aqui no chat os links dos sistemas, qual que é o sistema de teste, qual que é o de produção, e a recomendação é que a pessoa tenha acesso ao sistema de produção, ou seja, onde ele pode lançar dados reais, só após ele participar pelo menos de um treinamento, né? Já lá no sistema de avaliação, esse usuário pode ser feito sem nenhum problema. Eu vou ler aqui as questões do Everson da Murel, tá, Benício? Para te colocar. Ó, enviei um termo assinado e este acesso que recebemos é da base de teste ou de produção? Essa é a primeira pergunta. Não sei se eu leio todas, ele fez 5. Sobre a carga, eu vou ler todas aí, depois a gente pode. Então, ele pede primeiro o termo que ele já mandou, qual é o usuário que ele acessou. Sobre a carga dos dados de planilhas, enviamos planilha de cada município? O Everson, esse eu vou responder. Se tu tiver todos os dados da associação, eu acredito que a gente pode pegar todos de uma vez, tá? O Benício vai te esclarecer depois. Se o município queira continuar a utilizar suas planilhas, é possível? Sim, pessoal. O SIGA não pode impor nada, né? O consórcio está à disposição, né? Para municípios que precisem, para associações ou para consórcios. Nós não temos nenhum poder de impor nenhum tipo de informação. As associações vão ter acesso aos dados do município? O Everson, os dados anonimizados, sim. Aí falta um detalhe para a gente saber, porque informação de saúde, como é prontuário, eu não me recordo se a associação, por exemplo, ou o consórcio de saúde eu sei que tem, né, Geisa? Eu sei que o pessoal acaba tendo acesso ao exame, mas no caso da associação falta um detalhezinho para saber se esse dado do prontuário não seria um dado sigiloso, se ele pode ser acessado sem ser anonimizado, né, sem saber quem é a pessoa que fez o exame. Eu acho que só o próprio município pode ter o acesso ao dado não anonimizado, mas essa resposta eu quero dar depois que eu ter certeza disso, tá, pessoal? Os dados que o ESUSVE disponibiliza, vou explicar para vocês, do Brasil inteiro, é o dado de cada exame. Eu que tenho um sítio lá em Gravatal, eu sei quantos exames foram feitos lá em Gravatal, mas eu não sei os CPFs nem os nomes das pessoas. Então, nesse nível de informação,
não teria problema. Agora, se chegar até o nível do prontuário, eu acho que, não sendo o próprio gestor do sistema, no caso o município, eu acredito que o dado precisa estar anonimizado, o nome. Outra pergunta do Everson aqui. Que nível de acesso e suporte que a associação vai ter? Que nível de acesso e suporte? Bom, Everson, como sempre, essa própria organização dos eventos, né, da parte do treinamento, a TOC está responsável em dar a capacitação, o treinamento, né, e a organização regional, por exemplo, um papel importante da associação ou do consórcio, pessoal, quem que lança o dado regional, né? Não o dado de monitoramento municipal é o próprio município que faz, mas nós não podemos ter numa mesma região 2 ou 3 pessoas ou pessoas com interpretações diferentes lançando o dado. A região, a associação precisa estar definindo quem que vai ser o gestor da informação. Se vai ser a associação, se vai ser o consórcio, se vai ser um grupo de múltiplos participantes envolvendo o CIR. Eu sei que a Murel já organizou, tem uma forma de organização da informação aí, né, Everson? Então, nesse caso, eu acho que vocês estão bem avançados, assim, é mais questões de detalhes. O Benício mostrou aqui o mapa, como que pode ser uma visão de associação, né, Benício? Quer falar um pouquinho? Isso, esse mapa aqui, né, se vocês notarem, é um mapa de regiões da saúde que está por trás, e em cima a gente botou o mapa de associações. Então, nesse caso, está exatamente aqui o que o Gil comentou, tá? Que a Mérios também, ela está aqui em cima de 3 regiões da saúde. Tá? Então, se eu quisesse fazer uma categorização por essa associação, não seria possível. Tá? Então, é por isso que a gente está bem preocupado com relação ao lançamento daqueles microdados consolidados, para que a gente possa ter a visão de fato por associação. Né? Porque nesse caso aqui, né, e não só nesse caso, tem algumas outras que fica um pouco complicado você definir em que categoria, né, aquela associação está. Por exemplo, a Munesc aqui, né, ela pega 2 regiões da saúde. Né? Então, qual a categoria que ela está? Ela está alta ou está grave? Tá? Então, se a gente tivesse essa informação a nível de município, a gente conseguiria fazer essa categorização mais fácil aí. Eu não sei se nós temos mais mensagens aqui. Tem só mais um ponto importante aqui, Gil, né, que eu queria reforçar. Né, o pessoal está falando muito da questão do acesso. Então, eu loguei aqui como Rodrigo. Tá? O Rodrigo ele é lá de Pomerode. Olha o que acontece na visão dele. Todo aquele menu que a gente tinha aqui embaixo, ele não tem mais. Então, ele consegue, inclusive, cadastrar o usuário. Tá? Mas ele só vai conseguir cadastrar usuários de Pomerode. Né? Olha o que acontece. Já fica marcado aqui. Ele não é necessário que a gente faça todo o cadastramento. Inclusive, todas as informações agora estão filtradas. Aqui tinham vários usuários cadastrados, ele só consegue visualizar os usuários do município dele. Tá? E todas as demais informações que eu tenho aqui, comunidade de saúde, também ele só consegue ver Pomerode. Tinham algumas informações de Joinville, ele também não tem mais acesso, não consegue visualizar. O próprio dashboard se filtra, né, em cima de Pomerode, né, já faz um enquadramento em cima do próprio município com as informações dele. Tá? Então, para cada associação, para cada município, para cada consórcio, eles vão ter uma visão dessa. A visão vai ser restrita ao que está cadastrado naquele usuário. Só para ficar claro. E eu acho que é só reforçando o que o Gil e o Benício já disseram, é essa questão, que os municípios, as secretarias de saúde, as prefeituras vão ter acesso aos prontuários, aos dados dos pacientes. Já qualquer nível acima disso vão ter somente as informações consolidadas, não vão conseguir ter o dado lá de informação de nome, CPF, endereço, esse tipo de coisa. A Deise, né? Eu estava prestando aqui atenção, não sei se vocês leram, a Deise está perguntando, municípios que começaram nada ainda, devemos entrar em contato com a Associação dos Municípios ou com a FECAM para conseguir ter autorização de acesso ao SIGA? Bom, o Fausto já colocou aqui, pessoal, no chat, tem o linkzinho, o link com a divulgação do termo de acesso. Pessoal, como é que faz? O pessoal preenche o termo de adesão e manda para o e-mail, que é o e-mail... falhou a memória aqui agora. Deixa eu abrir o link. gel@siga.ec.gov.br. Então, como não há necessidade de contrato, qualquer município vai poder ser habilitado. Agora, o que era bom ser organizado pela associação? A pessoa que fez essa pergunta.
As capacitações regionais, pessoal, sempre fazer pela associação, ou se a associação está organizada por um consórcio, ou por um consórcio público, porque além da capacitação do próprio município, tem a organização de como a informação regional vai entrar na base. Então, é muito importante que vocês procurem a Associação de Municípios, assim como o Everson estava perguntando aqui, e a gente trate isso de uma forma organizada, porque senão fica inviável também dar o treinamento e o suporte dos 295 municípios. E aí, Everson, respondendo originalmente qual que é o papel da associação, quem puder ajudar um pouco mais a disseminar, a treinar e qualificar a informação, seja na associação ou no consórcio público, vai ter um papel maior, né, nesse tipo de informação. Eu não sei se nós temos mais perguntas, ou Vinícius, ou mais alguma coisa que queria colocar? A gente está à disposição, né? Acho que o que a gente tinha para apresentar é isso. A gente sabe que num primeiro momento, né, alguns municípios podem ter algumas dúvidas ou então algumas solicitações, mas isso a gente pode tratar nos treinamentos. Alisson, pessoal da FECAM, não sei se alguém do COSENS, vocês têm alguma colocação? A gente é ao vivo, né, pessoal? Não foi combinado nada antes, se a gente errou alguma coisa também. Eu vou escrever aqui o e-mail, gel@siga. Não sei, Alisson, se quer comentar alguma coisa, Maria Regina? Gil, acho que boa tarde a todos. Uma pequena fala, eu acho bem rápida, mas no sentido da importância dos dados, né? Porque nós entramos numa fase de regionalização hoje, né? Hoje não, mas agora, né? Das medidas de quarentena, isolamento com relação ao Covid, e há uma situação muito importante que as tomadas de decisões elas deverão ser baseadas por meio de informações e dados, né? E a gente já percebe desde o início da crise, né, da pandemia, que há grandes divergências de informações e dados. E essa divergência, ela não é algo novo, né? Para quem analisa e atua com indicadores e informações, essa divergência ela sempre ocorreu, né? Só que nós estamos num momento onde precisamos diminuir essa divergência de dados, deixar o dado cada vez mais fidedigno com a realidade, para que as tomadas de decisões, que são cada vez mais rápidas, sejam feitas de forma correta. Então, acho que o sistema vem para contribuir dessa forma, não apenas nesse momento de pandemia, mas num cenário futuro de outras ações, ele vai contribuir muito. É mais nesse sentido mesmo. Benício, eu acho que tu pode encerrar o compartilhamento aí da tela para a gente para ver os rostinhos de todo mundo aqui, e aí a gente fazer continuar esse segmento das perguntas. Eu queria reforçar, né, não posso deixar de agradecer o Alisson, né, e também, de certa forma, toda a equipe, né, Alisson, do COIS, que também está produzindo informações e repassou o modelo que o Estado estava usando, que permitiu que a gente fizesse essa análise do sistema. Né? Deixar claro também, pessoal, que o pessoal está muito curioso, qual que é o dado do SIGA? O dado, teoricamente, deveria ser o mesmo. O que a gente pode fazer no sistema municipal é criar a visão do jeito que o município enxerga. Essa que é a diferença, né, Alisson? Então, a gente pode fazer ensaios, porque nós não temos que nos preocupar, digamos, com a metodologia. O dado vai ser sempre igual, o padrão de como se notifica um caso de Covid, tem uma norma que o SUS determinou, isso não pode ser mudado. Mas se eu quero fazer um ensaio só da minha cidade, com os meus leitos de UTI, ou da minha associação, do meu consórcio, eu posso fazer esse ensaio, mas para isso eu tenho que ter a informação. Então, esses ensaios que podem ser feitos regionalmente, né, e a gente vai continuar contando aí com a análise de dados da FECAM para fazer esses ensaios. E reforçar mais uma vez, para quem não tem uma ferramenta hoje de monitorar os casos, e eu queria agradecer o Marcelo, que foi o primeiro que chamou a atenção lá do CISAMARP, a gente não quer que o município também perca tempo alimentando dois sistemas, por isso esse nosso esforço na integração com o SUS-VE,
que é o sistema que vai alimentar o SUS e que também alimenta a matriz do Estado. Tá? Então, não é que a gente vai criar um sistema paralelo para vocês lançarem informação. Reforçando a questão dos termos de acesso, pessoal. É uma coisa bem simples, é um formulário, a gente precisa saber para quem está sendo dado esse acesso, o principal, principalmente o municipal, e vocês mandam para o e-mail gel@sigas.gov.br, está aqui no chat, e aí a partir disso vai se organizando os treinamentos. Eu não sei, Fausto, se vocês já querem sugerir uma data de treinamento geral para todos, ou se a gente vai aguardar os contatos das associações e dos consórcios para ir fazendo os treinamentos. Pois é, Gil, essa ideia, essa intenção de fazer os treinamentos com as associações, eu achei ela muito interessante, justamente por essa questão de ter essa decisão também de que forma que será tratada o lançamento desses dados da matriz. Se é cada município que vai lançar, ou se é a associação, ou se é o consórcio de saúde, enfim. Então, o que eu vou fazer, eu posso sugerir aqui algumas datas já, começando essa semana, talvez na quinta-feira. Na quinta-feira eu já poderia sugerir uma data, já vou deixar pelo menos 2 datas de sugestão, e depois aí eu quero até contar com a ajuda do SIG, da própria FECAM, da gente repassar outras datas possíveis também, fazendo em turnos alternados, porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que têm dificuldade num determinado turno, enfim. Mas eu já posso deixar como sugestão aqui, nessa próxima quinta-feira, 9 horas da manhã, uma data possível, dia 18. Tá? Não sei se seria, mas seria dia 18 agora, na quinta-feira. E podemos, na sexta-feira também, no período da tarde, por volta de 15 horas, já seria uma outra data que a gente já poderia ter ainda essa semana, 2 rodadas de treinamento. Aí precisaríamos ver quais são as associações que teriam interesse nesses horários para que a gente possa fechar essas agendas. Ô Fausto, tu pode deixar o teu contato, eu não sei, eu não vi no chat se já tá, pode deixar o teu contato também ali para, caso o pessoal queira fazer o contato. Pessoal, para não ter que ficar muito escalando isso, vocês podem fazer o contato direto com o pessoal da TOC, né, e já ir agendando, né, os secretários executivos e os municípios, né, pessoal de grande porte, a gente sabe também que às vezes tem uma demanda mais específica, né, principalmente essas cidades maiores. E eu queria reforçar isso, pessoal, desde o início, né, um trabalho nosso junto com a FECAM, municípios que têm ferramentas, a nossa intenção é aproveitar e somar, né, não é substituir sistemas, podem ter municípios com sistemas, inclusive, o SIGA Geosaúde não é um sistema de gestão de saúde, isso é importante deixar claro, ele é um sistema de monitoramento de endemia com geoprocessamento. Se o município já tem uma ferramenta de geo ou de saúde, ela pode ser intercalada nesse processo. E aí é um caso que a gente tem que conversar de forma particular. Feitas essas considerações, eu não sei se nós temos mais alguma pergunta, eu vou voltar para a Daina. Essas agendas mais específicas, Daina, do COS, da CIR, do pessoal das coordenações do trabalho da Defesa Civil, do Centro de Monitoramento da Endemia do Estado, a gente pode fazer agendas separadas, porque o interesse deles, o pessoal do NIETA, por exemplo, a gente precisa de alguns dados que estão lá com o Estado ainda. Então, tanto eles podem se usar de dados nossos, como a gente pode usar dados deles, né? Então, essas agendas a gente trata separado dessas agendas de capacitação dos municípios, associações e consórcios. Não sei se ficou mais alguma dúvida. O pessoal, Fausto, pediu para repassar as datas aos executivos das associações. Seria interessante a gente colocar as datas aí no chat. Vou E a Deise agora. É que eu estava justamente olhando a agenda agora aqui, inclusive até no dia 18, quinta-feira, às 15 horas, já tem uma agenda já com o CIS Nordeste. Já está marcado já também. Tá? Então, na quinta-feira nós vamos fazer essas 2 rodadas. Tá? Por agenda lá da Ana do CIS Nordeste, eu ia apanhar depois, Fausto. Não, brincadeira, pessoal lá do CIS Nordeste. Né? Pode me passar novamente as datas e horários? Vou colocar agora aqui. Tá. Porque daí, então, eu coloco lá nos executivos. Daí vocês falam com os executivos para ver quem que gostaria. Daí a gente define lá no grupo de executivos quem que vai ocupar esses primeiros horários. Daí acho que fica mais fácil.
Dainá, só é importante colocar nos consórcios também, tá? Tem algumas regiões que se organizaram pelos consórcios de saúde e as regiões da CIR e tal, então a gente combina esses dois grupos, tá bom? Tá. Quem é que poderia ser um contato? Eu não sei se para fazer essa divulgação dessas datas seria melhor fazer depois pelo SIGA ou pela FECAM. Não, pode. Aí eu faço essa ponte, Fausto, executivos. Eu tô lá no grupo, eu tô infiltrado lá no grupo dos executivos. E aí a gente faz essa ponte, tá, pessoal? Tá. Esses contatos institucionais, SIGA, Associação Consórcio, a gente fica à disposição sim também, né? Não é que está terceirizando. Eu digo, mas esse é para quem já está avançado, já está com o usuário, quer saber o treinamento, aí pode fazer o contato aí direto. E aí a TOC me passa as próximas agendas, a gente vai combinando, eu intercalo aqui com a Daina. Mas eu vou também, Fausto, passar o teu contato direto para a Daina, qualquer coisa vocês já conversam também. Tá, já está aqui no chat também o meu contato, tá, Daina? Se quiser anotar, fica à vontade. Já está aí meu contato também. O Marcelo, tá com cara de preocupado aí, cara? O que deu? Tudo certo? Dorzinha de cabeça, só para variar. Ah, tá bom. Bom, pessoal, eu sei que vocês não têm muito o que fazer, né? Não está tendo muito trabalho aí na pandemia, nem nenhuma preocupação. Mas se a gente, vocês considerarem que está suficiente esse momento, não é uma exaustão da ferramenta, hoje era mais uma primeira parte do treinamento, as dúvidas vêm com o uso, né? A gente reforça, então, em nome do SIGA, do Sistema FECAM, a disponibilização dessa tecnologia para vocês nesses 3 níveis de informação, a informação pública, informação micro-regional e a informação a nível de município. A gente fica muito feliz, queria agradecer a equipe da TOC, a equipe do SIGA, na disponibilização da ferramenta. Reforçar para vocês que ela não vai ter custo, não necessita contrato, foi usado um saldo de recurso aqui da aplicação para justamente disponibilizar. Então, botar a mão na massa aí para quem está precisando de fazer gestão. E os outros detalhes a gente vai ajustando no meio do caminho, ok? E aí, Daina, não sei se tu quer fazer o encerramento final, o tchau, como é que funciona para acabar? Tchauzinho? Então, a gente agradece. Gil, só antes de finalizar, a Terezinha aqui, ela está perguntando se pode marcar para sexta e confirmar amanhã. A gente ainda não tem um endereço ainda do link aonde vai ser esse treinamento, tá, Terezinha? Então, eu vou pedir um favor para você, me mande uma mensagem, pode ser por WhatsApp ou por e-mail, que depois eu respondo já com essa confirmação e com o link do endereço onde vai ser feito, então, esse treinamento. Tudo bem? Obrigado, Gil. Gente, um abraço a todos. Queria agradecer a todos que colaboraram até agora e estamos juntos nesse processo, né? E lembrando que essa ferramenta não é só para Covid, ela vem para ficar no futuro do controle das endemias. Agradecer aos consórcios, associações, a FECAM, desejar uma boa noite a todos. Obrigado para quem pôde participar, todos os municípios também que fazem parte do SIGA. Um abraço, então.